Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje, obediência é o segredo. Eu vou estar lendo na Eclesiastes 4:5. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Eclesiastes 4:5. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Essa madrugada, né, eu estava falando com o Senhor, agradecendo e falando com o Senhor, Senhora, né, a gente tem, né, aquele negócio de falar, deixa eu fazer meus pedidos, né, pro ano que inicia, né, a gente já tá vivendo um novo ano, né, glória a Deus por a gente já estar aqui, né, podendo desfrutar desse dia lindo, com a misericórdia do Senhor, e foi quando eu ali nessa madrugada falando com o Senhor, Senhor, eu não quero pedir nada, mas a única coisa que eu, assim, não quero é perder a tua presença. Eu não, porque quando a gente tem a presença, a gente tem tudo, né? E foi quando eu falei, Senhor, a única coisa que eu peço é que o Senhor não me deixa perder a tua presença, né? E foi quando ali o Senhor me falou, obediência é o segredo. E é tão tremendo porque ali, né, o Senhor começou a ministrar o meu coração, né? Que o Senhor, ele nos leva a gente ter um contentamento, né? E às vezes, assim, eu fiquei pensando, né? O que fazer no meu pedido, né? Anotar o que eu desejo, e foi isso que eu falei para o Senhor. Senhor, eu não quero perder a tua presença, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor já tem preparado, porque o Senhor já tem propósito, já está tudo pronto, lembra? Tudo é para a glória do Senhor, então Ele já sabe tudo o que nós precisamos viver aqui na terra. Então, nada melhor que a gente falar com o dono do projeto, né? E foi aí que eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, tudo. Quero desfrutar de tudo. E para isso, né, foi quando eu falei, eu não posso ficar sem a tua presença. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor. E para isso aí foi quando o Senhor falou, a obediência é o segredo. Por que a obediência? Porque o Senhor já está tudo preparado. E a única coisa que Ele pede para nós é a obediência, porque a obediência é o quê? É a gente cumprir os princípios, é a gente cumprir os mandamentos. Né? Os mandamentos é o quê? É o que já está na palavra, tudo. Para a gente, né, não perder a presença. O que faz a gente perder a presença? Né? É o pecado, é a gente fazer tudo que desagrada o Senhor, tudo. Tudo que a gente for fazer que não está na palavra, que está fora da Bíblia, a gente está desobedecendo. Né? Só que é tão forte porque o Senhor, quando hoje me levou, né? E aí foi quando o Senhor me levou nessa passagem, falando aqui, né? O tolo cruza, né, as suas mãos, tem Bíblia que fala, o tolo cruza os braços, né, ou seja, o que é o tolo? O tolo é aquele que não aceita repreensão, é aquele que não quer ser corrigido, é aquele que não quer mudar, é aquele que fala, eu tô certo e pronto, é assim, é desse jeito, e que não aceita, que não quer se arrepender, que não tem coragem de pedir perdão, que é orgulhoso, esse é o tolo, entende? Porque o Senhor tá falando aqui, obediência é o segredo, mas o Pai sabe que nós vamos que nós vamos falhar, que nós vamos pecar, mas quando a gente está com a presença, né, o Espírito Santo nos avisa. O Pai nos ama de uma tal forma que Ele nos corrige. Só que qual é a nossa parte da gente não ser tolo? De achar que a gente não tá certo, porque o Espírito Santo, se a gente tá com a presença, o Espírito Santo nos incomoda. Né? Nos incomoda, e foi quando o Senhor, né? Aí eu fiquei pensando, por que o Senhor não leva, né? A gente lê uma palavra que fala, né? Da obediência, né? Mas não, o Senhor está mostrando pra gente, porque olha, é tão tremendo isso, porque o Pai, Ele falou ontem com a gente, né? Deus falou ontem pra nós o quê? O Senhor falou que as portas estão abertas pra gente acessar. Ou seja, iniciar já esse ano com portas abertas. E não são poucas, são muitas, né? Só que aí eu fiquei maravilhada porque o Pai é isso. Ele não fala se as portas estão abertas, ele falou acessa. Mas ele está falando aqui o que nos impede a gente de não acessar as portas. O que vai nos barrar? É a desobediência. Então qual é o segredo da gente continuar indo, fluindo? Acessando as portas, obediência. E para a gente obedecer, nós precisamos estar em comunhão, precisamos estar com intimidade. E para a gente estar com intimidade, tem que falar, tem que conversar, não é? Você falar, eu tenho intimidade. Como que você tem intimidade? É estando com a pessoa, é falando. Então foi quando
eu fiquei assim maravilhada, porque hoje o Pai, né, a gente já inicia no primeiro dia, o Senhor já falando, né, do que? Da obediência. A única coisa que o Pai pede para nós é a obediência, porque já tá tudo preparado. Nós não precisamos se preocupar com nada, de pensar, de falar, meu Deus, como que eu... Não, já está tudo preparado. Nós não precisamos, né, pensar em nada, assim que... Como que eu vou fazer? Não, a gente tem um pai, a gente tem um manual aqui. Todos os dias, se a gente buscar, né, estar com intimidade, com o pai, com a presença, a gente não vai ficar perdido. Agora, se um dia que a gente peca, né, que a gente desobedece, porque às vezes fala pecar, o que é pecar? É desobedecer, é transgredir a lei, né, fazer, não cumprir o que está na palavra, é fazer tudo que desagrada o Senhor, é o que fazer, né, e a gente tem que saber assim, o Senhor falou que está com as portas abertas, agora eu vou acessar, vou viver os meus milagres, só que tem algo para a gente fazer. Qual? O Pai, ele nos coloca junto para participar do projeto dele, do propósito. E qual é a nossa parte? Só obedecer, é só fazer. Só que a gente tem que estar andando junto, a gente tem que estar junto com o Pai, porque não tem como, né? Jesus, ele já deixou tudo aqui e ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos mostrar, olha, tá errado, para, refaz, né? Porque até a gente ir para a eternidade, nós vamos falhar, porque quem sabe do projeto é quem fez. E é só Deus. Só que nós somos ser humano, tá tudo bem, mas o segredo é a gente obedecer. Porque se a gente obedece, a gente vai falhar, a gente vai errar, mas a gente vai reconhecer e falar, não, eu não posso perder a presença. Eu não posso perder a presença. E aí a gente não vai se tornar um tolo. Porque o tolo, ele vai comer, aqui fala, né? O tolo cruza as suas mãos, ou seja, o cruza não aceita, né? Não aceita. E aí ele come a própria carne. Entende? Vive com o próprio eu, aquilo ali vai... E aí é tão assim, né? Porque a gente tem que pensar, por que o Pai tá falando hoje pra gente que a obediência é o segredo? Porque é o que vai nos levar a viver todos os propósitos, a receber todas as bênçãos, a desfrutar das bênçãos. Lembra que esse ano o Senhor já falou que é o quê? Que a gente vai florir e desfrutar. Mas para isso, a gente tem que obedecer. E aí, né, o Pai já tá nos falando aqui hoje, a gente fala, tá com as portas abertas, o que eu tenho que fazer? Nós não temos nem se preocupar em pensar, o que eu preciso fazer? O Pai já tá falando, obediência, é um mandamento, lembra? Que o Senhor nos dá um mandamento, é o princípio, o Senhor já tá falando aqui. E eu fiquei maravilhada porque eu falei, nossa, o Pai, ele já fala pra gente. É isso, é a gente estar com a presença, é isso. É a gente estar falando assim, hoje o que eu tenho que fazer, a minha parte hoje é obedecer. Então, tudo que vier para eu fazer, a gente vai, lembra, a gente tem que questionar o nosso Pai, né? E tudo é leve, flui. Começar, tem que parar e falar, Senhor, é isso mesmo? Mas para isso, para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente tem que estar com intimidade, tem que estar na obediência, né? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir ouvir, a gente vai, nossa, não vai estar falando, deixa eu voltar à intimidade. É a mesma coisa quando a gente fala assim, não, faz tempo que eu não falo com fulano, né? Não é assim? Mas não, o Senhor quer que a gente esteja todos os dias com Ele, por quê? E aí nós vamos saber, vamos viver, vamos desfrutar, não vamos parar no caminho, porque as portas estão abertas e o que faz a gente ser barrado é a nossa desobediência. Aí nós vamos ter que entender onde a gente errou, o que a gente falhou, aí há um processo, né? E aí é aquele negócio da gente, né? Falar, por que eu não tô acessando, não tô vivendo nada, né? Cadê as portas abertas, né? A Gê falou que Deus falou, não, é Deus. Cadê? Tá obedecendo? Tá vivendo na intimidade? É isso que o Senhor tá falando para mim e para você hoje. E eu fico maravilhada porque o Pai, ele já nos dá o direcionamento. E o Pai fala já resume, já falando, né? Obediência é o segredo. E foi ali quando o Senhor hoje começou a me falar, eu pensando, hoje é dia 1º, fala do início, a gente tá começando zerado, né? É um ano já zerado. Primeiro dia é início. Aí fala, né? Eu falei, meu Deus, que tremendo. 1 do 1. Lembra? 2, 1, o que vai ser? Testemunho. Nós temos um ano aí para viver com muitas portas abertas e ao testemunhar, e o testemunho vai ser a glória de Deus, porque o Senhor já tem tudo preparado e é para a glória dele. Nós só vamos aqui, o que é? Viver, né? O projeto, o propósito já tá, antes da gente nascer, ele já formou, ele já fez tudo. Ele já escolheu qual é o propósito que eu vou viver, qual é o propósito que você vai viver, só que nós temos que estar com intimidade para saber qual é o próximo passo. Hoje ele já está falando aqui, é a obediência. E a obediência não é só para esse dia, porque para a gente acessar todas as portas, né, para a gente viver tudo que o Senhor tem para nós nesse ano,
é a obediência. Ele tá falando, a obediência é o segredo. Então, assim, tudo. E pra gente obedecer, tá na intimidade. Não tem como a gente obedecer se a gente não sabe. Não tem. E mas eu acho que é assim. Eu acho. É em cima do muro. Quem faz a gente ficar, eu acho. Não, o Senhor é a certeza. Ele já tem tudo certo. Ele não tá usando nós para falar assim, eu vou usar para ver se dá certo esse projeto. Não, o projeto já está pronto. Então, não tem negócio de eu acho, né? Já tá certo, mas para isso a gente tem que estar atento à voz do Senhor. E foi quando, né, eu fiquei pensando, por que o Senhor tá falando isso para nós? Porque a gente, enquanto está aqui na terra, há o diabo, o Satanás, tentando fazer a gente desobedecer. Porque ele é isso que fala, né? O tolo vai comer da própria carne. Entendeu? Porque o diabo, Satanás, ele vai fazer a gente sempre ir para a tendência da nossa carne, alimentar a nossa carne, nossos desejos, a vivendo só nas coisas superficiais. Lembre, o Senhor quer que a gente vive nas 3 esferas, abençoado nas 3 esferas. As portas abertas, o Senhor não falou, é uma porta aberta só nessa área. Não, as portas estão abertas, lembra? Então é tremendo isso, porque o Senhor já está nos falando o que a gente precisa para viver nesse ano. E a gente aqui não precisa falar, mas eu fiz. Não, aqui é zerado, a gente está começando um novo ano. É o primeiro dia do ano. Pra gente já, e o Senhor já está falando qual é o segredo. E o primeiro, né? Primeiro que o Senhor está falando pra gente é o que? É a obediência. Porque tudo que a gente precisa fazer, a nossa parte é o quê? É a obediência, é obedecer. E pra gente obedecer, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar junto, a gente precisa saber. E para isso a gente precisa estar com a presença. Quem é a presença? É o Espírito Santo na nossa vida. E o que nos afasta dele é o pecado. É a gente não se arrepender, é a gente não pedir perdão, né? Então, assim, que a gente possa lembrar já, não deixar de viver nada que o Senhor tem para nós. Nada, porque o Senhor tem coisas grandiosas, o Senhor tem promessa. E eu fiquei assim na madrugada, né, falando, Senhor, eu fiquei assim, quando o Senhor falava comigo sobre a obediência, né, eu fiquei falando, Senhor, eu quero te agradecer, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida, tem feito na minha vida, e eu quero viver mais. E meu desejo é esse para você também, para que a gente, né, chegar lá no final do ano, a gente tem muitos testemunhos e glória, e saber, né, tantas portas que a gente já estão iniciando um ano aí, né, com o Senhor já falando pra gente qual é o segredo. Ele já está revelando aí o segredo. Quer viver as bênçãos que eu tenho? Quer viver o propósito? E detalhe, né? Que pra gente ir para a eternidade, nós estamos no caminho com Jesus, né? O caminho é Jesus, pra gente morar lá no céu. E lá no céu, o que vai ter? É uma porta, né? Pra gente entrar pro céu. Qual é? Né? E a gente precisa do quê? A obediência. A obediência aqui vai fazer a gente, né, a cumprir os princípios do Senhor. A viver com intimidade. A ouvir o Pai cada vez mais perto, né? E Ele está nos direcionando. E vivendo, né? Porque nada melhor que a gente saber o dono do projeto está conosco. Nós estamos direto com o dono do projeto. Nós não estamos sozinhos. Amém? Vou fazer uma oração para nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, Senhor, quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, fará em nossas vidas, Pai, obrigada porque o Senhor já nos inicia esse ano, nos dando, ó Pai, a sua misericórdia de nos acordar e falar de um início de um ano, mas saber que nós temos aqui, Pai, quantos dias a viver, ó Pai, na tua obediência. A nossa parte é te obedecer, Pai, que nós possamos, ó Pai, estar com a tua presença, Pai, que aqui, Senhor, eu já quero te pedir, Pai, que não deixa, Pai, a gente se perder no caminho. Essa é a minha oração, Pai. Meu desejo é que cada um aqui, Pai, que está assistindo esse vídeo, que continua, Pai, se alimentando de Ti, desse maná, Pai, mas também tendo a intimidade no particular com o Senhor, vivendo as experiências que o Senhor tem para cada um, Pai, mas sabendo que o segredo nosso é te obedecer. Não tem como a gente estar com intimidade, estar com a Tua presença, sem te obedecer, Pai, que não sejamos como tolo, Pai, que nós sejamos um coração ensinável, Pai, que nós falamos como Davi, Pai, sonda o nosso coração, vê se há um caminho mau, Pai, que o Senhor venha, Senhor, a todo tempo nos mostrar, Espírito Santo, qual é o caminho, que nós possamos parar, que nós possamos ouvir, que nós possamos depender, que se for pra gente voltar, se arrepender, pedir perdão, mas que não saímos do caminho, que não deixamos Jesus, porque Jesus já mostrou o caminho, nós só precisamos obedecer. Pai, a minha oração é nesse dia que nós iniciamos um ano, já um dia,
dia, Pai, mas dando a nossa entrega de obediência, fazendo, Senhor, o nosso compromisso contigo, de te obedecer, de não deixar de te ouvir, Pai, mas para isso nós precisamos estar contigo, Pai, com intimidade com o Senhor todos os dias. Nos ajuda, Pai. Assim é minha oração, que o Senhor continua nos protegendo, nos direcionando, ó Pai, e fazendo o teu querer em nós, que nós possamos, ó Pai, finalizar o ano, ó Pai, dizendo, contando as suas bênçãos, Pai, e testemunhando da tua glória. Assim eu já te louvo, já te agradeço, Pai, porque sabemos que o Senhor é o início e o fim, o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, nós não estamos sozinhas, e assim eu já te louvo e te agradeço no nome que há poder, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau, feliz ano novo.